E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é uma parte 4 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou colocar a playlist completa no card acima. E pra tu que já assistiu, vamos chegar de enrolação e só bora pra continuação. Bom, continuando de onde paramos, Lee Seung-ha perguntou talvez se eles não tivessem ido lá para cima. Enquanto o Prota estava de pé à sua frente, ele repetiu sua pergunta. E o Prota disse que ela só tinha uma habilidade interessante, mas incrivelmente desagradável. E que não sabia o que ele estava falando. Então, ele disse que a habilidade dela era interessante, mas inútil. E Baen, por sua vez, alertou que o homem de pé à frente deles não era o Prota que eles se lembravam. E que não entendeu do que ele estava falando. Então, o líder explicou que estava perseguindo o ladrão que o ajudara, e ele iria dar a ela algum conselho. E ele aconselhou a ela começar a correr enquanto ele falava, pois recentemente, quando eles terminavam de falar, ele a perseguia e não era uma cena para os corações do fraco. De qualquer forma, ele aconselhou a se defender antes que fosse tarde demais, ou melhor, se ela não quisesse morrer. E quem pediu que ele esperasse, pois não entendeu nada das palavras do líder. No entanto, ele já havia partido e Lee Seung-ha disse que o Prota parecia ainda mais louco. E ele até o havia visto em um estado semelhante antes. Porém, lembrou que ele não foi tão longe e era possível falar com ele. E o Prota olhava para Kim durante todo esse tempo, vendo todas as maneiras de matá-la. E ele não conseguiu escolher uma maneira, porque gostava absolutamente de todas elas. E ele por sua vez perguntou por que não podiam esperar, mas até onde ele iria, pois ela não era tão fácil de gostar. Ele acha que poderia reivindicar algo? E tudo que ele disse foi que tinha que matar todos os candidatos e a garota também. E ele mal podia esperar para estourar a cabeça dela com sua adaga. E quem percebeu que precisava ganhar tempo, então pediu a Lee Seung-ha para fugir o mais rápido possível. E ele não tinha sua lâmina e sua força estava se esgotando. Então, ela só poderia durar cerca de 30 segundos. E enquanto desviava do Prota, ela viu que sua ideia era rápida e certeira. Era forte, mas difícil de controlar, assim como ela. E era muito pior ali, deve ter sido muito difícil para ele. E ela estava ferida, então decidiu que agora era um bom momento para dizer ao Prota que ele tinha feito um bom trabalho, apesar de ser muito difícil. Apesar disso, o Prota disse a Kim que Lee Seung-ha também tinha feito um bom trabalho. Então, no mesmo momento em que se despediu dela, ele cortou a garganta dela com sua lâmina. E o corpo de Kim caiu no chão, e o Prota se alegrou com tudo isso. Em um flashback, lembramos que um pouco depois de ir para a escola primária, ele lembrou que seus pais morreram devido a um ataque de bandidos contra eles. E os corpos de seus pais estavam tão mutilados que levaria muito tempo para identificá-los. E nosso pequeno Prota foi deixado completamente sozinho e foi para seu tio e sua esposa, que eram fracassados. E eles constantemente usavam sua corda apodrecida nele, que se rasgaria se não fosse amarrada ou apertada. E eles o intimidavam com um bastão, chamavam de nomes e o ignoravam. E o Prota era constantemente perguntado na escola porque ele sempre estava sentado em seu quarto. Será que era realmente tão quente brincar com eles ou passar tempo com eles? Mas todo mundo percebeu, ou melhor, adivinhou que ele ficava sozinho porque não tinha dinheiro nem para comprar roupas novas. Por isso ninguém se aproximava dele. E em seu tempo livre, quando o Prota estava sendo espancado na rua por crianças que pediam para ele mostrar sua habilidade, mas o Prota constantemente alegava que ele não a tinha. Eles acreditavam que se o chacoalhassem bem, definitivamente despertariam. E o Prota percebeu que onde quer que estivesse, seria espancado. Então, para apanhar menos, ele voltaria para casa muito mais tarde. Em um desses dias, ele encontrou um cachorro de rua e ele gostou muito e eles se tornaram amigos. E todos os dias, tarde da noite, ele brincava com o filhote no parque. Então, um dia, seu tio foi procurá-lo, com medo de ser considerado um pai negligente. E ele perguntou por que o Prota não estava indo para casa. E o Prota estava com medo porque seu tio provavelmente veria seu cachorro. E todo mundo olhava para eles e pensava que o Prota estava com medo de seu tio.
pensavam que algo estava errado. E o tio, notando esses olhares sobre eles, disse que o Prota poderia levar o filhote para casa com ele, já que gostava tanto dele. E o Prota estava muito feliz. Em um momento, eles estavam deitados na cama com seu cachorro. Ele estava aproveitando bem a vida. E poderia brincar com seu filhote de rua, mas estava tudo bem e o Prota não se opunha a tal opção. E ele estava feliz por ter um amigo. Ele adorava brincar com ele no parque, e eles estavam sempre perto de seu novo amigo. E podia sempre compartilhar sua alegria com ele. E em um momento, o Prota percebeu que já estava tarde demais, e ele já deveria estar indo para casa. E ele seria cuidadoso para que não tivesse que procurá-lo em outras casas. No entanto, em um ponto, o cachorro começou a latir para o tio, e o Prota tentou impedi-lo. No entanto, o cachorro, chamado Pop, continuou, e o tio ficou com raiva porque percebeu que não só o Prota o desrespeitava, mas também o cachorro. Ele disse que tinha feito um ensopado, e com ela bateu no rosto do Prota, e ele jogou o Prota para longe, e ele disse que se esqueceu de ser muito gentil com ele. Então, decidiu lhe ensinar-lhe uma lição. E a tia decidiu amarrar o Prota, dizendo que ele estava muito solto. Sim, o cachorro que continuava latindo também levou um chute. E o Prota gritou, perguntando se o seu cão estava bem. No entanto, a tia pediu para não se mexer, porque ele estava atrapalhando o ato de amarrar as suas mãos. E o tio novamente não gostou do olhar do Prota. Então, ele começou a bater nele com o bastão. E lhe disse que ele deveria receber o que merecia. Que o Prota criou um cachorro como seu irmão, e ele falou sobre como tal fraqueza e arrogância foram passadas a eles por seus pais. Então, é por isso que o seu tio espancou até a morte. E o Prota não podia acreditar nessas palavras, e a tia pensou que não valia a pena falar sobre isso na frente do Prota, e que ninguém acreditaria que uma criança inútil, que nem ele sequer tinha poderes. E mesmo o Prota pensando que estavam mentindo, porque ele sabia que seus pais foram mortos por algum bandido. Que no início ele ficou com raiva e contou para que as mortes de seus pais foi porque eles não tinham dinheiro e não queriam compartilhar. Mas naquele momento alguma coisa veio pela janela. Então foi muito engraçado vê-lo se justificando no tribunal. E foi simplesmente incrivelmente engraçado. E ele se lembrar de sua expressão como se fosse ontem. E a situação os fez rir, e o Prota percebeu que foram seu tio e sua tia que mataram seus pais. E de repente o Prota começou a emanar uma ar estranha, mas naquele momento, o cachorro se agarrou à mão do seu tio. E o tio o espancou com um bastão e também esperava que não restassem cicatrizes de sua mordida. E o Prota estava sentado sobre o corpo de seu cachorro, e ele pediu desculpas, pois acabara de trazê-lo para uma casa para brincar. Porque se ele não tivesse conhecido um fracassado como o Prota, definitivamente teria sobrevivido. No entanto, apesar de tudo isso, o Prota pensava que o cachorro ainda estava vivo. Como seu espírito saísse do corpo e lambesse sua bochecha de maneira carinhosa. E neste momento, o tio não conseguia acreditar que o cão havia morrido. Apesar disso, não esgotou toda sua ira. Até que Andy mencionou que o cão não era bom nem para ser cozinhado. Então ela pediu que o jogasse no lixo. E o Prota não conseguia entender. Porque eles mataram todas as pessoas que ele se importava. Matar era tão fácil, era tão divertido isso para eles. E o Prota, nesse instante, tinha uma adaga na mão. E eles não conseguiam acreditar de onde ele havia tirado. E perceberam que era provavelmente a ideia dele, e não podia acreditar que isso tudo era o que ele era capaz. E riram dele, pois uma criança oriunda de pais perdedores era algo muito engraçado. E o Prota começou a sorrir, mas no mesmo instante, ele desferiu o primeiro golpe. E eles pediram perdão, mas o Prota continuou a atacar. Primeiro, o tio morreu somente depois, e o Prota partiu para cima da tia. Ele dizia que eles eram miseravelmente patéticos. Então, percebeu que seria muito difícil não matá-los. E de repente então, ele voltou a si. E tudo era novamente um péssimo sonho. Agora ele estava numa cama de hospital. E um médico entrou em seu quarto e perguntou onde ele estava. Porém, o médico disse que ele estava no hospital e aconselhou a não se levantar, mesmo que ele não entendesse por que estava lá. E pediu que ele se acalmasse.
Porém, o Prota imediatamente pulou e começou a perguntar o que aconteceu com os outros que estavam no banco. Onde estavam seus colegas de classe? E ele empalideceu e também caiu no chão. E a última coisa que ele se lembra é de Kim batendo nele. E a enfermeira pediu para que ele se acalmasse, que logo tudo ficaria tranquilo. E ele não conseguia entender, será que ela também foi ferida no hospital? E apesar do aviso do médico, ele apenas pulou da cama e imediatamente saiu pela porta. E até a enfermeira pensou que era melhor que ele tivesse perdido a memória. E o Prota percebeu que estava muito mal, e se colocou nesse estado e criou muito problemas. Mas por que ele não conseguia parar da última vez? Entretanto, num dado momento, ele percebeu que ela estava viva e não ferida, mesmo que ela tivesse cortado a garganta dela. E ele estava tão feliz que ela estava viva, que apenas caiu de joelhos e gritou. E ela perguntou se o Prota estava chorando e se estava com dor. Porém, o Prota apenas continuou a chorar, expressando a gratidão a ela por estar bem, por estar viva. E depois de seu encontro com a praga, a escola fechou por uma semana. No dia do incidente, Byung-Jung até começou um rumor sobre o próprio ladrão, e a tragédia tomou 17 seguranças e 13 funcionários do banco, e todos os alunos do ensino médio sobreviveram. E a atenção da mídia foi atraída pela turma do 10º ano do ensino médio, que lutou de volta, especialmente a Goblin branca Kim, que lutou diretamente com Kim Il-jung. E houve um momento em que ela pensou que teria de dar uma entrevista, algo mais difícil do que lutar. E ela teve que contar a história do Prota, mas percebeu que os jornalistas não acreditavam nela e não havia sentido em tentar trazê-los para seu lado da história. E como pessoa que ficou inconsciente por 3 dias, ela mal acreditaria no que aconteceu. E no momento em que o Prota pensou que havia cortado a garganta dela, na verdade ele havia cortado o chifre dela, e então caiu sobre ela inconsciente. E naquele momento em que os dois estavam na rua, Ki pediu para que ele se levantasse, já que havia chorado o suficiente. E ela disse que ele realmente não a machucou, não havia problema com sua ideia. E o Prota se acalmou um pouco, embora ela tenha dito isso. Tudo o que ele podia fazer era agradecer imensamente ela, e ela já sabia disso. Então decidiu que deveria voltar ao hospital. E após uma semana de descanso, tudo voltou ao normal. E todos começaram a olhar para o 10º ano de maneira diferente, porque foram eles que lutaram contra a praga. E todo mundo achou legal, até queria que tivesse a mesma oportunidade. Mas o Prota estava abatido. E ele percebe que eles são criminosos, e originalmente pretendiam matá-los. Mas como alguém podia ser tão desumano? Afinal, ele pensou que poderia manter o seu poder sob controle. Porém, estava errado novamente. E foi por causa dele que muitas pessoas morreram. Mas Kim ainda conseguiu escapar da morte porque sua ideia apenas o pegou e desligou. E ele precisa garantir que isso nunca mais aconteça. Ele precisa estudar bem o seu poder. Apenas alguém que o viu em ação e tem conhecimento suficiente para ajudá-lo. E poderia realmente ser Sun-Ho quem o levou até o limite? No entanto, assim que Sun-Ho viu o Prota, ele perguntou a ele. Afinal, não deveria ter ido descansar por uma semana? E ele disse que tinha algo para perguntar a ele. E ele perguntou se ele poderia dividir as almas em rank, porque a ideia é o que determina o rank. E toda a sua força depende do seu rank. E Sun-Ho percebeu que o Prota estava entendendo. Então, perguntou se o Prota estava perguntando se a letra do rank afeta a alma. E o Prota já pensou que era apenas como os outros. Mas, em um ponto ele disse que não. Pois a ideia dá acesso a várias habilidades, mas não afeta a alma. E ele disse que as almas não podem ser divididas por rank, o que fez o Prota chorar. E o Prota disse que ele também deveria ter percebido que a força da alma está diretamente relacionada ao rank das estrelas. E Sun-Ho respondeu que mesmo que isso fosse verdade, ainda não tinha efeito na alma. E o Prota queria contrariar novamente. Mas Sun-Ho disse que o Prota estava apenas tentando certificar-se que as suas suposições estavam corretas com a sua ajuda. E o Prota sempre acreditou que as almas não podem ser divididas por rank, porque a sua alma é gananciosa por matar. E obviamente deveria possuir o rank mais alto. Mas a ideia e fatores provocantes que provocam sua aparição fazem-nos pensar sobre a divisão de almas no rank.
E alguém pode até pensar que o principal propósito de sua alma é o assassinato. E apesar do fato de que o Prota estava em trapos, Sun-Ho disse que quando o viu pela primeira vez, ele o aconselhou a começar a trabalhar, porque naquela época, parecia-lhe que o Prota não era do tipo de pessoa que gostava de trabalhar. Porém, ainda assim, apesar da constante choramingar do Prota, ele continuaria a vir à prática. E Sun-Ho sabia que nem todos poderiam lidar com seu treino, mas era o Prota quem ainda estava aguentando bastante bem. E todo mundo entendeu que quanto mais alto o rank, maior capacidade geral de combate. E isso era como o sistema de rank funcionava. Mas a questão surge, é possível obter o mais alto nível de habilidade de combate com o mais baixo nível de ideia? E nesse caso, o rank da ideia simplesmente se tornaria sem sentido. E mesmo Sun-Ho estava bem ciente de que o Prota veio lá não porque ele o forçou, mas porque ele queria se certificar de que estava usando ele, que tinha um rank de habilidade marcial superior à sua ideia. Portanto, a partir desse rank não existe tal coisa. E o Prota compreendia que tudo era como Sun-Ho tinha dito, ele simplesmente estava negando suas necessidades. E ele percebeu que não existia classificações e que uma pessoa como ele, com necessidades tão obscuras, simplesmente não pode ser reconhecida apenas por um alto posto. Por isso, o Prota estava interessado em Sun-Ho, e ele foi quem conseguiu aumentar suas habilidades gerais para um patamar de A+, mesmo possuindo uma ideia de classificação B. E ele sempre o convenceu do Prota de que, com esforço, uma pessoa poderia alcançar qualquer coisa. E assim, o Prota permaneceu em silêncio por um tempo, dizendo que queria conversar com ele sobre algo. E após tudo ser dito, Sun-Ho percebeu que o Prota tem um certo estado que surge na batalha. E esse é o significado do pensamento do Prota. E ele não acreditava que um lutador classificado como F poderia ser realmente alguém superior. Afinal, ele foi quem combateu a praga. Mas Sun-Ho apenas disse que o Prota não tem razão e não vê motivo para fazer isso. E o Prota gostou disso e Sun-Ho confia nele. Então, Sun-Ho perguntou se o Prota queria ser descontrolado pela sua ideia. E o Prota respondeu que achava que poderia resistir, pelo menos um pouco. Mas depois que ele atacou um membro da facção Santa, parecia que deixava seu corpo. E ele também não queria mais perder controle por causa disso. E ele perguntou a Sun-Ho o que ele faria se estivesse no lugar do Prota. No entanto, ele só disse que os dois deveriam criar uma mente e um corpo saudável, e que um corpo saudável poderia ser alcançado pelo treinamento. E o Prota se levantou, gritando que ele tinha treinado a vida toda, mas nada mudou. Porém, Sun-Ho tinha uma resposta para isso. E ele disse que pessoas incapazes de combinar sua força têm algo em comum. Elas não amam a si mesmas. E aquele que não se ama não pode reconhecer seus próprios esforços. E ele disse que o Prota se esforçou muito, então deveria estar orgulhoso de si mesmo. E o Prota não conseguia acertar o fato que poderia haver amor por si mesmo, se a única coisa que sabe fazer é matar ou até mesmo gostar disso. Mas Sun-Ho perguntou se o Prota tinha trabalhado duro para ser um assassino. Então, se não, ele deveria apenas se amar. E o Prota deveria ser diferente da pessoa que aparece quando ele usa sua ideia. Ele deveria se tornar alguém que trabalha desesperadamente para suprimir a sede de sangue. E ele teve quase o mesmo problema, só queria se tornar o melhor, mesmo que sua ideia não fosse tão boa. E ele não conseguiu ter sucesso. Não importa o quanto tentasse, ele não conseguiu nem mover uma milha para cima na montanha do sucesso em todos esses 3 anos. 3 anos de sofrimento no ensino médio. Ele nunca conseguiu chegar a uma luta avançada, porque estava apenas devastado por sua fraqueza. E ele odiava seu posto, mas nada mudava. No entanto, um dia, ele pensou sobre o quanto conhecia sobre sua ideia. Então, ele explorou sua alma e percebeu seu limite, usando suas forças e protegendo suas fraquezas. E ele confiou na sua ideia, e foi por causa disso que ele conseguiu se superar. E mesmo agora, ele continua a melhorar, porque está contando em ser o melhor com certeza. E ele terminou sua história sobre si mesmo, então perguntou ao Prota o que ele quer.
E o Prota pensou sobre isso, mas tirou os óculos e jogou-os de lado. E em suas mangas, ele percebeu que também queria se superar, e ele também queria saber de tudo sobre si mesmo. E nesse ponto, foi anunciado que, como todos deveriam estar bem cientes, as armas de fogo eram inúteis contra a ideia. Então, muitas armas se tornaram inúteis quando tal coisa se manifestava. Mas um ataque químico é diferente. Ele vai tirar sua vida no mesmo momento em que sua ideia desliga. Então a pessoa volta ao seu estado usual. E eles não gostavam disso porque era tudo uma piada. Se eles estavam destinados a morrer de qualquer maneira, por que até mesmo treinar a resistência? E Bayern correu para a porta e ele bateu nela. E pouco a pouco as portas se abriu. E os professores pensaram que a nuvem de gás venenoso era demais para pessoas como eles. E mesmo se a força do 10º pelotão eventualmente aumentasse, tudo era um pouco estranho. E outra coisa que o professor disse foi para ter uma pessoa para cantar o hino nacional. E ele daria pontos extras para quem terminasse a música. Então, a turma estava gritando para abrir a porta e vir em seu socorro. E sempre havia alguém que simplesmente não conseguia pronunciar uma palavra. No entanto, houve apenas uma pessoa que continuou cantando. E era o Prota. E naquele momento, eles notaram que a porta já havia se aberto e o 3º esquadrão estava saindo. E ninguém pode entender por que a nuvem de gás era tão densa, porque nada podia ser visto. E o único que saiu lá em boas condições foi o Prota. E ele se virou para seu professor de química e disse que, como todos os oficiais haviam caído, ele seria o porta-voz. E ele disse que o número total de 11 pessoas, menos 10 delas, apenas uma estava presente, e era o Prota. E nesse ponto, mesmo em outras competições, digamos, capacidades básicas de observação, o Prota foi capaz de detectar absolutamente todos os inimigos. Então, agora ninguém dirá que ele não deveria receber uma insígnia de classificação. E o Prota ficou em primeiro lugar em quase todos os lugares em seus rounds. Até mesmo especialmente marcando. E ele terminou em todas as competições 5 minutos antes do segundo colocado. E suas habilidades são propriamente chamadas dignas de representar a nação. E o Prota queria se superar. E ninguém poderia provar que o Prota havia se tornado assim. E mesmo no teste de furtividade, ninguém conseguia encontrá-la. Pois parece que ele havia ultrapassado o sistema de classificação. E ninguém podia verificar que um lutador Rank F tinha estatísticas físicas tão boas. E o professor disse que os outros estudantes do ensino médio também haviam recebido marcas de verificação. Mas o diretor sentiu que não era suficiente, porque ele havia recebido informações de que a Brigada 998 estava a caminho. E parece que eles não gostaram do fato de que o ensino médio havia listado o apoio dos estados. E obviamente, isso era uma desonra para a escola. Ele também disse que os alunos do 11º ano estavam bem e não havia nada que pudessem fazer sobre os alunos do 9º ano. E apesar dos alunos do 10º ano eram um problema, então eles decidiram que precisava intensificar o treinamento. E o diretor estava se referindo a um treinamento de curto prazo que aumentaria a força de combate. Afinal, esta é a base. E nesse momento, todos os estudantes estavam descarregando os caixas. E o Prota estava carregando 2. E quem perguntou ao Prota por que ele estava fazendo aquilo. Porém, ele respondeu que apenas queria se manter em forma, por isso estava se exercitando. Isso confundiu Kim, pois ele já exercitava durante o almoço. Mas, para o Prota, aquilo era algo diferente. E ele chamou o Sr. Bexes. E o Prota ficou surpreso que ele já não era mais um novato. E ele disse que todos estavam olhando para ela. Mas Kim já sabia disso, pois se não soubesse, estaria ignorando a realidade. No entanto, Kim disse que naquele dia e naquele momento, eles não estavam olhando para ela, mas para ele. E o Prota não conseguia acreditar. Será que ele era muito bonito? Contudo, percebendo que não conseguiria nada do Prota, Kim disse que ele fez a pergunta que ela não ouviu, e foi rude da parte dela. Porém, o Prota também decidiu não se concentrar nisso. E ele disse que os olhares deles apenas o queimavam. Porém, enquanto ele olhava para todos, ele tropeçou em seu líder. E ele se desculpou.
Porém, o líder lhe disse apenas para prestar atenção em seu passo. E o Prota não conseguia entender, pois o líder tinha mudado tanto. Não tinha acontecido algo. E o que era surpreendente foi porque o Prota realmente não entende porque ele não se dá bem com ele. E o Prota tentou adivinhar, dizendo porque era que ele passava muito tempo com Kim. Mas ela disse que era porque o Prota havia se tornado diferente. E ela decidiu terminar a conversa com o Prota, porque ele apenas estava se entediando. E o Prota perguntou a ela se estavam curiosos sobre sua ideia. Primeiro, ela disse que não estava interessado, mas depois que o Prota disse que poderia explicar a ela sorriu e pediu para ele não dizer essas coisas para uma garota. E ela sorriu, ou melhor, até se levantou e corou, porque ficou ali apenas porque era ela, mas ela teria desmaiado em seu lugar, porque ele já havia contado a Sunho, e aparentemente ela não gostou disso, e ela começou a puxar o Prota, e ele realmente contou ao Sunho o porquê Prota realmente queria morrer, porque ele não foi falar com ela primeiro, porque se ele não lhe dissesse os motivos imediatamente, ela gostaria de bater nele. E Bayon olhou para toda essa cena, e ele se lembrava do sentimento opressivo. Parecia-lhe que o Prota o mataria, e ele até se lembrava bem de como Yu-Jun estava fugindo do Prota. No entanto, porque tudo deu errado naquele momento. Ainda assim, ele decidiu que não pensaria muito nisso por enquanto, até que ele descobrisse tudo por si mesmo. E ele ainda não conseguia acreditar que era o Prota quem tinha assustado o ladrão. E o Prota pediu para ele parar de sacudi-lo, afinal havia pessoa olhando para eles. E ele poderia contar a ela quando eles estivessem sozinhos. E nesse momento, quem lhe disse para não contar para as outras garotas? Porque ela estava se segurando porque era ela. E por sua vez, o Prota não conseguia entender porque estavam carregando essas caixas em primeiro lugar. E quem lhe disse que, mesmo que não tivesse ouvido, era apenas uma preparação para o treinamento da gorila. E muitos já estavam prontos e estavam se preparando para partir. Mas ninguém entendia por que tinham que fazer isso. Porém, apenas o Prota pensava que deveria ter levado mais equipamentos para o treinamento. E por sua vez, Kim perguntou a ele se ele tinha isolação, porque ele costumava tentar evitar o exercício físico. Mas agora ele estava tão atingido pelo esporte, e ela perguntou por que ele queria fazer isso, mas notou o banco onde tudo aconteceu, ou melhor, a aparência do grupo. E ela baixou a guarda, mas o Prota começou a contar suas histórias engraçadas com um Sunho, que se fosse ele teria andado com um peso de 10 quilos em cada mão. Ela podia entender as intenções, mas ela poderia ser tão insensível sem nem mesmo fechar o banco? E mesmo o Prota notou isso, que parecia ruim, porém ela queria perguntar ao Prota se ele estava bem. Porém, aparentemente, ela estava preocupada, mas as pessoas começaram a se aproximar dela e a apoiá-la. E ela continuou olhando para o banco e percebeu que provavelmente era por causa da escola. E sabia que era ideia do diretor passar por aquele banco, porque eles deliberadamente organizaram para invadir tal lugar e fazer propaganda da escola. E a mera conversa dos estudantes da escola já é um bom impulso para a classificação da escola. E além disso, os moradores podem expressar sua insatisfação bem ali e obter uma resposta instantânea. E os donos de lojas estão felizes. E eles deveriam ter fechado a passagem. E os professores devem ter organizado tudo com antecedência. E eles haviam concordado com a publicidade, bem como a razão para se orgulharem de que haviam matado 2 coelhos com uma cajadada só. No entanto, isso era simplesmente desumano para todas as vítimas. E todo mundo estava enjoado naquele momento. E o professor disse a todos para se levantarem de seus assentos, pois tinham que ir agora. E o Prata percebeu que ela realmente estava se sentindo mal. E quem pediu para ele não falar com ela, porque o pescoço dela já estava doendo. E o Prota, olhando para o próprio banco, percebeu que definitivamente teria recolhido se dissesse que não sentia nada olhando para ele. Mas ele decidiu que ele está acima de sua alma, e não existem classificações para ele. E ele definitivamente mutará diante deles. E o homem que os havia levado propositalmente para aquele lugar estava pronto para partir, para compartilhar palavras de incentivo com os estudantes que estavam cansados do treinamento. Afinal,
Ele era o motivo pelo qual o trabalho da escola era apenas possível. E ele entrou em seu carro e imediatamente se afastou. E o professor, por sua vez, disse que a próxima trilha seria muito íngreme, então eles precisariam de uma longa pausa. E ele pediu para se sentar, mas não podiam realmente relaxar. E quem chamou o Prota, chamando de Senhor Excessiva novamente. E ele pediu para ela não chamá-lo assim, mas depois que Kim ofereceu a ele uma barra de chocolate, o apelido imediatamente se tornou uma possibilidade para o Prota. E eles comeram uma barra de chocolate. Porém, naquele momento, o diretor chegou. E ele se aproximou deles e começou a perguntar a ela se ela poderia lidar com quase tudo. E ele percebeu que sempre poderia contar com ela. E naquele momento, o Prota também decidiu cumprimentar o diretor. Mas no mesmo instante, o diretor pediu que ele repetisse, porque o diretor deveria ser chamado de comandante de batalhão. E quem percebeu que o favoritismo era incrivelmente óbvio. E o Prota parecia mais animado. Então, o diretor pediu para abrir a mochila do Prota. E ele disse que estava fazendo uma verificação. Então, pediu aos líderes para trazer uma lista. E quem percebeu que ele estava propositalmente tentando encontrar uma desculpa para mexer com o Prota. E o Prota definitivamente não era o tipo de esquecer algo. E o diretor ficou chateado porque não conseguia fazer nada com o Prota, pois ele não havia deixado nada para trás. Porém, ele percebeu que havia algo a mais na mochila dele. E o Prota levou algumas coisas com eles. Mas, para a surpresa do diretor, o Prota disse que pegou sacos de areia para praticar durante os intervalos. E todos ficaram surpresos porque havia 4 peças de até 20 quilos. E o diretor ficou chocado porque o Prota não sabia que eles tinham uma aula. Porém, o Prota estava ciente de tudo. E ele disse que tinha treinamento de guerrilha e sob o aumento de resistência, Kim já estava fora de si de raiva. E Bessie percebeu que o diretor estava desesperadamente tentando incriminar o Prota. No entanto, neste ponto, o professor interveio. E ele disse que já era hora de ir. E o professor disse adeus ao diretor. Então a classe seguiu o seu caminho. E todo mundo estava assistindo a turma do 10º ano que viria em breve. E muitas pessoas queriam testar o Goblin branco, pois pensavam que ela era a mais digna do 10º ano. No entanto, eles também perceberam que tinha que se concentrar naquele cara, o Prota. E todo mundo sabia que nosso cara tinha uma boa resistência e velocidade de reação. Mas a ideia não correspondia a esses parâmetros. Ele realmente merecia atenção. E naquele momento, o mesmo Sun-Ho disse que claro que sim. E a garota perguntou a ele, afinal, ele não o classificava tão alto apenas porque ele estava no clube? E ele até pensava que era mais legal que o primeiro esquadrão. No entanto, o Sun-Ho disse que ele não só merece esse título, ele é muito mais legal que todo o pelotão. E era como se a garota tivesse se tornado diferente, e ela perguntou novamente, quem é realmente mais legal do que Kim? E estava se perguntando Sun-Ho. E Sun-Ho respondeu que sua atitude em relação ao Prota era baseada na batalha anterior do esquadrão, mas ela não levou em consideração seus sucessos posteriores. E a garota riu, porque ela pensava que ele tinha apenas se juntado ao clube 2 meses atrás. Porém, também era importante levar em conta a longa pausa. Mas Sun-Ho não mudou de ideia. E ele pediu a ela para olhar para ele, porque ele mudou muito nesses 2 meses. E ele garantiu a ela que se essa classe acabaria se transformando em uma apresentação solo do Prota e de mais ninguém. E no quartel, onde todos haviam se instalado, o Prota perguntou por que haviam construído um novo prédio inspirado no militar, já que havia apenas 300 alunos. E o Prota olhou para o seu número, onde estava escrito 300. O Prota era o último. No entanto, assim que decidiu olhar para o seu novo uniforme, foi anunciado que ele tinha que relatar tudo ao centro departamental o mais rápido possível. E o Prota descobriu que era a voz de Sun-Ho, e parece que os rumores realmente se mostravam verdadeiros. E todos pensaram que estavam condenados, e todos estavam chorando por serem inúteis. E o Prota olhou para eles com desprezo. No entanto, uma vez que todos os alunos do 10º ano se reuniram, o próprio Sun-Ho, que estaria liderando o treinamento de guerrilha, se apresentou antes de começar a comer. E ele queria fazer alguns anúncios um tanto importantes.
E ele disse que todos os lutadores dos primeiros números seriam colocados na sala e um restante seria atribuídas às outras 9 salas de acordo com o número. E ele também insinuou que o número deles era a classificação da escola de habilidade geral de combate. Mas ainda valia a pena considerar que durante o treinamento, o desempenho deles não dependeria do número. Afinal, este era um treinamento de guerrilha que afetaria em última instância a nota final deles. E ele também disse que, dependência da diligência e do treinamento, o posto de habilidade de combate geral poderia mudar significativamente. Então, ele decidiu lembrá-los de que agora era meio-dia, e o almoço é até às 13, e o tempo de descanso até às 14. E ele nomeou tudo, mas olhando para o relógio, ele disse que os instrutores, mais tarde lhes diriam todo o cronograma que eles viveriam. E muitas pessoas já haviam chegado, porém estavam com fome porque aqueles que haviam chegado antes delas já haviam comido tudo, deixando apenas sobras. E muitos até sugeriam que deveriam apenas se machucar e sair do treinamento. Mas o fato de que havia uma enfermeira lá, com certeza não os deixavam fazer isso. E eles não perceberam o que estavam fazendo. No entanto, naquele momento, o Prota entrou com algumas sacolas na mão. Ele disse que agora era hora de começar a comer. E eles o reconheceram, mas não podiam acreditar que ele tinha conseguido comida. Ele havia roubado? Mas, diante dessas suspeitas, o Prota respondeu que não tinha jogado nada ou roubado alguma coisa. Então era melhor começar a comer mais cedo e também economizar toda a carruagem. E vemos que o Prota se aproximou de Sun-Ho, e ele disse que ele estava com fome. No entanto, este último respondeu que o Prota deveria chamar-o de instrutor, enquanto o chamava de aluno de número 300. E ele também ouviu que o Prota decidiu terminar durante o treinamento. Então pensou que o Prota aqueceu o suficiente. E o Prota foi perguntado sobre o quanto ele precisava de comida. Contudo, ele respondeu que precisava para 15 pessoas. Então, Sun-Ho imediatamente sorriu e imediatamente foi buscar a comida. E ele pegou a comida, mas uma dessas pessoas estava muito satisfeita. E ele disse que a comida era a mesma que os professores haviam lhe dado. E Sun-Ho, por sua vez, respondeu que o instrutor recebeu um almoço especial. Então esperava que aquela pessoa não tivesse problemas. E foi assim que o Prota conseguiu a comida. E todos agradeceram a ele porque finalmente estavam satisfeitos. E eles se sentiram muito melhor. E todos estavam gratos a ele e até disseram que um dia o agradeceriam. E o Prota fez uma cara séria. E ele disse que, já que queriam agradecer ele pediu que prometesse uma coisa. Ele pediu a eles que prometesse dar o melhor de si no treinamento. E eles disseram que não adiantava, porque eles 15 queriam que seus alunos do 10º ano, mesmo que estejam no máximo, nada acontecerá. E o Prota compreendeu, mas questionou se alguém possuía uma ideia pior que o dele. E todos ficaram em silêncio, pois entendiam. Mas não puderam dizer o que o Prota havia mudado incrivelmente ultimamente. E todos queriam mudar para melhor também. Então decidiram que o Prota deveria se tornar seu líder. E todos estavam animados com isso. Então estávamos dirigindo ao campo de treinamento de guerrilha, com as 3 da tarde no relógio. E todos mantiveram-se agachados, fazendo flexões. E muitos notaram que o Prota, que havia lutado contra eles no início do ano, estava ali. E Sun-Ho, que estava feliz porque percebeu que o Prota estava sorrindo por uma razão. Ele percebeu que era um membro de seu clube, então não foi em vão que ele o elogiou. No entanto, o que foi mais ainda surpreendente foi que não apenas o Prota estava treinando duro, mas todos os membros do último quarto se destacaram, e ninguém entendeu o que aconteceria em seguida. E neste momento, Sun-Ho disse que o treinamento já havia terminado, e eles temiam o cronograma. Então, pediu para que todos se lembrassem de verificar o quadro. E todos do esquadrão do Prota estavam incrivelmente cansados, mal conseguiam respirar. No entanto, no final de seu discurso, eles pediu ao Prota para se levantar. E ele perguntou se eles tinham terminado completamente, porque se assim fossem, como disse durante o almoço, todos os habitantes do quarto 10, incluindo o número 300, receberiam ponto extras. E o esquadrão inteiro do Prota, ou melhor, o quarto 10, estava encantado porque haviam tido sucesso em tudo.
eles conseguiram alcançar o que queriam desde o início do dia. E em um ponto, já de noite, o Prota estava esperando por alguém, e ele pensou que havia chegado cedo demais. Porém, Kim apareceu e perguntou se ele havia esperado muito pelo Sr. Excesso. E o Prota disse que não tinha problema porque não era tão tarde no relógio. E Kim riu porque parece que eles se reuniram como um número 1 e também como um número 300. No entanto, ela perguntou quando ele planejava deixar o último lugar. E o Prota respondeu que provavelmente após o treinamento de guerrilha, pois ela veria na próxima semana que ele conseguiria uma insígnia ranqueada. E Kim perguntou ao Prota se era apenas o pessoal ou se também era coronel. Mas o Prota disse que eles também poderiam ser promovidos a coronel ou mesmo sargento. E Kim e o Prota riram, surpresos com isso. Isso foi algo bom. E no dia seguinte, o treinamento continuou. E ninguém entendeu que o absurdo era acordar cedo. Mas o Prota continuou superando todos. E ele estava à frente do seu grupo por 2 voltas inteiras. E a enfermeira disse que o Prota era o Prota, mas os outros pareciam mortos, pois mesmo lembrando de ontem, ninguém caiu durante o treinamento. E nenhum dos rapazes tirou vantagem de atendimento médico ou recuperação de resistência. E a enfermeira tentou ensinar algo para aquela garota, para que ela percebesse que, após a sessão selvagem de treinamento de ontem, nenhum deles havia recuperado a resistência. Eles eram verdadeiros homens mortos. Até que alguém disse que era um ótimo nome para a equipe, Horda dos Homens Mortos. E os pontos extras da manhã para os 20 melhores jogadores também foram dados a muitos jogadores do 10º ano. E o Prota estava em primeiro lugar, como sempre. E ninguém conseguia acreditar que todos atrás deles eram uma equipe do quarto 10, mesmo sendo os mais fracos. E ele pensou que eles tinham um olhar assassino, embora o Prota continuasse pedindo a ajuda do instrutor. E o instrutor, ao olhar para ele, parecia que o Prota estava bastante adequado. Então, ele pensou que algum tempo para relaxar, conversando com o nosso mundo, seria bom. E o instrutor disse que o Prota poderia se dirigir a ele sem hesitar, pois sabe que esse é o primeiro treinamento desse tipo. E o Prota perguntou como o percurso de obstáculos se esgotou tão rápido. Mas, esse homem disse que era melhor não fazer isso, pois afinal, o instrutor de treinamento se encontraria com ele em educação física e em outras tarefas adicionais para o tempo, enquanto os outros participantes terminariam completamente. E como os grupos do Prota estavam andando muito rápido, demorariam muito para treinar. E neste ponto, toda a equipe do Prota parecia incrivelmente intimidante, e todos queriam treinar. Então, o Prota anunciou que quanto mais rápido terminassem, mais pontos ganhariam, o que significava que o treinamento seria muito mais e duraria mais tempo. E o instrutor não acreditava nisso, pois poderia ler loucura nos olhos do Prota, enquanto os outros instrutores deixavam os seus alunos se exercitarem. E ele se perguntava se o instrutor do quarto 10 instruiu todos corretamente, pois eles não poderiam ter passado pela tarefa tão rapidamente. No entanto, assim que olharam para o relatório de progresso, notaram que absolutamente todos haviam passado por aquela pista. E ele não entendia, pois se não tivesse visto no início, também não teria acreditado. Mas quando o número 300, ou melhor, o Prota, diz para saltar, todos os 14 pulam. E se ele diz para subir, eles sobem. Se ele diz para correr, todos correm. Ninguém acreditava que essa era a mesma pessoa que estava sempre fugindo durante as batalhas das unidades. No entanto, naquele momento, eles notaram que assim que o Prota disse que alguém podia fazer isso, essa pessoa imediatamente o fez. E todos estavam felizes porque todos fizeram isso. E agora, estavam felizes que todos iriam para o treinamento. E já era o 3º dia de treinamento. E Sunho disse que agora eles só fariam isso depois, pois todo esse treinamento foi programado para mais um dia. Mas por causa do clima extremo, eles o redefiniram. E depois de todo o treinamento, eles iriam de férias. E Sunho percebeu que o tempo havia atrapalhado o cronograma, mas não era crítico, porque neste calor, os limites da resistência eram mais óbvios e o objetivo do treinamento era garantir que todos os alunos pudessem continuar a lutar, mesmo quando suas habilidades estivessem no limite. E ele percebeu que antes os caras só tinham usado em seu estado normal, mas no treinamento eles seriam capazes de liberar o seu verdadeiro potencial. E no final do treinamento,
Os discípulos com boa força de vontade estariam interessados em suas ideias e habilidades.